Experienciando de uma breve história do tempo, do Stephen Hawking, aproveitando o assunto dele, a temática dele, onde ele disserta sobre os buracos existentes na vastidão do universo, muito mais além que o reino tão distante do Shrek. Essas estruturas magníficas atraem todo aspecto luminoso que passar pela sua proximidade, engole tudo. São indiscutivelmente verdadeiras dragas existenciais. Em sua explanação, ele afirma que se um astronauta cair no buraco negro, sua massa aumentará, mas eventualmente a energia correspondente a essa massa extra voltará ao universo sob a forma de radiação. Então, num certo sentido, o astronauta será reciclado. Seria um triste tipo de imortalidade, entretanto, porque qualquer conceito particular de tempo para o astronauta já teria certamente chegado ao fim, quando ele fosse projetado de dentro do buraco negro. O que precisamos compreender nessas grandezas aqui? O que ele afirma, chama de buraco negro, são, na verdade, os olhos humanos, que atraem toda a luminosidade do aspecto que passa em volta, no meio do cérebro, converte em imagem e é projetado no fundo, no final da caixa craniana, de modo que toda a realidade que conhecemos e vivenciamos acontece dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Nós estamos conectados à mente do todo, à mente divina, de modo que fica fácil compreender a chave, a chamada do discípulo que perguntou para o mestre: Mestre, o que eu faço com as outras pessoas? E aí o mestre olhou para ele e falou: Não existe outras pessoas. Sendo assim, tudo que conhecemos, vivemos, experienciamos uma manifestação da nossa mente. Ele chama atenção aqui para quando chegar o final da vida dos buracos negros, quando sua massa se tornar muito pequena. O resultado mais adequado, então, parece ser que o buraco negro irá apenas desaparecer, pelo menos da nossa região do universo, levando com ele o astronauta e qualquer singularidade que possa conter, se é que existe alguma. Com relação ao astronauta, ele está falando de mim, está falando de você, citando que tudo que nós conhecemos, toda a realidade que nós vivenciamos é uma holografia relativamente solidificada. Assim, quando toda a massa do buraco negro do astronauta for absorvida, incorporada pela essência do próprio buraco com a sua singularidade, e por singularidade aqui ele chama a atenção para a experiência, a vida, a existência que tenha tido o astronauta no período encarnatório aqui, no período de vigília, no período de existência. Ele chama atenção para o fato de que o método que eles e outras pessoas utilizavam em 1974 não os permitiam responder às perguntas tais como se as singularidades ocorrerão na gravidade quântica. Ele começou então a desenvolver uma abordagem mais potente para a gravidade quântica baseada na ideia de Richard Feynman, de soma das histórias. Essa soma das histórias compreende, por exemplo, esse resumozinho que eu estou fazendo aqui, numa homenagem graciosa ao meu filho Samuel, 12 aninhos, que abriu o livro do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, na página 161. Como que essa magia e esse misticismo se dá? Por conta de que eu e o meu filho, nós estamos conectados à mente do todo. E o meu filho, ele não é exatamente meu filho. Ele sou eu, num outro corpo, numa outra experiência, numa outra encarnação, numa outra vivência. Assim, toda abordagem, todo projeto, toda proposta que eu desenvolver, ele vai estar dando continuidade. Aí quando se fala, por exemplo, que os ditos governadores ocultos projetam a existência com 100 anos de antecedência aproximadamente, esses 100 anos de antecedência podemos compreender com clareza o período de vida estipulado para um ser humano normal. Lembrando que, por exemplo, uma personalidade da história, o Saint-Germain, ele viveu bem mais de 500 anos, pelo que eu lembro,
deixando um legado espiritual muito significativo e vasto. E essa abordagem de um tempo significativo desse é muito envolvente, é muito cativante. As respostas que essa abordagem desses gênios aqui, que nós estamos vendo aqui, e o destino do universo e seus conteúdos como astronautas serão descritas nos 2 próximos capítulos, nas próximas páginas, nos próximos assuntos, e nós vamos estar vendo isso aos poucos, acompanhando com muita alegria. Nós somos um com o universo. Vale logicamente esclarecer isso, de que o universo externo que nós conhecemos é uma projeção holográfica, uma projeção mental do nosso universo interior. Algumas correntes chamam de intraterrenas, outras correntes chamam de a microbiota. Para entender do que estamos falando, nós estamos nos referindo aos deuses de antigamente. E para isso é preciso compreender que os nossos chakras, os nossos centros de forças, são energias sencientes. É uma formazinha leve de dizer que tem mais gente morando dentro da gente do que a gente compreendia de início, do que a igreja de início nos permitiu entender. E, por exemplo, a Santíssima Trindade são correntes energéticas, são correntes sencientes dentro da gente, que pontuando pelo princípio da dualidade e o centrão, a matriz energética primordial, principal de uma certa forma, que precisa estar sempre sob nosso comando, de modo que não precisemos ter que escolher entre a dualidade, entre o positivo e o negativo, entre o bem e o mal, que tudo são formas de falar de uma mesma coisa, seguindo dessa forma o caminho correto. Eu e você somos um dessa forma, todos somos um com o universo, e nesse momento eu encerro aqui Ailton de Souza, em gratidão, amor e luz.